Fala, jovens! Tudo bem com vocês? Luciano Filho aqui, bem-vindos ao Sábado 14 e hoje bora falar do último Sexta-feira 13 lançado pela Paramount. Pra mim, é um dos melhores da franquia, mas significa que o filme é bom? Muito pelo contrário, ele é um dos piores. Mas sim, começando do começo essa história. Depois do lançamento do parte 7, ele não foi bem recebido pelo público e também não arrecadou muito, o que gerou uma crise. A Paramount estava totalmente desinteressada na franquia Sexta-feira 13, mas decidiu dar uma última chance com o último filme. Seria aquele tudo ou nada para a franquia. Se fosse bem sucedido, a franquia ia continuar. Se fosse mal, eles iriam vender os direitos da franquia. Inicialmente, a história seguiria a Tina de novo, só que devido a problemas salariais, a atriz decidiu não retornar e a história teve que ser mudada. Várias pessoas escreveram roteiros diferentes para esse oitavo filme, mas todos foram descartados, até que surgiu uma ideia do: e se a gente levar o Jason para Nova York? Um local totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver. Não é mais um interior, não é mais um lago. Agora é a cidade grande, cercada por pessoas, numa zona totalmente inexplorada pelo Jason. E foi a partir dessa premissa que surgiu Sexta-feira 13, parte 8, Jason Ataca em Nova York. Pois é esse o filme que vamos falar hoje. We've come to thrive on it. And each other. You can't get the adrenaline pumping without the terror, good people. I love this town. Curiosamente, o orçamento desse filme era muito baixo. Era apenas 5 milhões. E a ideia de filmar em Nova York era muito caro. Totalmente paradoxo com a ideia original. 5 milhões para uma ambição muito grande. E realmente isso era um problema. Por isso que a maior parte do filme é filmada dentro de um barco, nas ruas da Califórnia e de Los Angeles, onde uma única cena é realmente filmada em Nova York, que é a cena em que o Jason anda pela Times Square. E tá aí o grande problema desse filme, onde o subtítulo diz Jason Ataca em Nova York. Ele faz isso apenas nos 30 minutos finais, concentrando a maior parte da história dentro de um navio, onde um grupo de estudantes está indo passar a formatura em Nova York. E esses jovens acabam sendo vítimas do Jason, que acaba indo parar naquele navio porque ele quis. E aí vocês podem perguntar, como o Jason conseguiu chegar nesse navio no oceano? A verdade é que não tem explicação. Esse filme tem vários problemas, furos de roteiros, que não é explicado. E talvez esse seja um dos grandes motivos para o público não achar ele tão bom. Um casal de jovens está passeando num barco e percebem que estão no Crystal Lake. Então a âncora acaba roçando no fio de alta tensão que está no fundo do lago, provocando uma descarga elétrica que acaba acordando Jason. O Jason mata os dois jovens e o barco à deriva vai parar no oceano. Como isso aconteceu? Não é explicado. Eu gosto de imaginar que teve uma chuva forte que provocou uma enchente, provocando uma inundação na floresta, fazendo o barco passar e chegar no oceano. Não tem nada a ver, até porque o filme, o começo não mostra nada disso. Mas é melhor do que simplesmente engolir que não tem motivo, que o diretor do filme não pensou nessa questão. Como o barco vai sair de um lago e parar no oceano. Enfim, os jovens que estão no barco são os mesmos jovens que aparecem em todos os filmes. Gente rebelde, que só pensa em nheco-nheco, gente malvada, estudante que se faz de vítima, de sonso e tudo que vocês imaginarem de jovens tem aqui.
E o Jason vai matando um por um, lá no seu velho estilo. Kenny Roder interpretando o vilão pela segunda vez. E sem dúvida é a marca registrada, porque para mim esse é um dos melhores visuais do Jason. Inclusive essa máscara aqui é a minha favorita de toda a franquia. As setas vermelhas da máscara estão do lado inverso e eu acho ela muito charmosa. A protagonista da vez é Rini, uma garota que tem medo da água e que tem um passado com Crystal Lake, onde o tio dela, há muito tempo atrás, empurrou ela na água para tentar ensinar ela a nadar. E ela acabou sendo puxada pelo menino Jason, que traumatizou ela. Vale dizer que o Jason aqui tem várias facetas. Ora ele tá com o rosto normal de uma criança, ora ele tá todo deformado, como no começo do primeiro filme. Só que a maquiagem em péssima qualidade comparada com aquela lá do filme original. Então, isso é um probleminha para quem gosta de fidelidade. Gente, e eu acho interessante falar aqui que o Jason tá muito apelão, porque nesse filme ele consegue se teleportar. Então não tem como fugir dele. Tu pode correr muito, mas quando tu perceber, ele tá te matando porque ele apareceu na tua frente. Então essa é uma novidade aqui. O Jason tá mais brutal e mais mortal porque ele consegue teleportar. E isso não é explicado por que tá acontecendo. A gente apenas aceita e filme que segue. E como eu falei, a maior parte do filme é dentro desse navio Lazarus, onde em determinado momento os jovens descobrem que tem um assassino à solta, mas não muda nada. Um por um vão sendo apenas mais um presunto na mão do Jason. Até que os poucos sobreviventes vão parar em Nova York. E esse é outro problema do filme. Eles só vão para os lados mais escuros e macabros de Nova York. São becos escuros, é o esgoto, é local onde tem bandido, é tudo de ruim em Nova York. E chega a ser até hilário isso, porque parece que eles estão indo para o inferno e não para a cidade que nunca dorme. Enfim, eu acho que da parte de Nova York, a gente pode elencar 3 momentos que são clássicos, que se tornaram clássicos dentro da franquia. O Jason chutando uma rádio de uma gangue da Times Square. O Jason perseguindo a Rini pelos trens de Nova York. E a cena de boxe com o Julius no telhado, onde o Julius começa a bater no Jason várias vezes até cansar. E o Jason, no único golpe, arranca a cabeça dele fora. Eu acredito que essas cenas são as que mais me marcaram o filme. E são cenas muito boas. E eu acredito nisso, pessoal, que o maior problema do filme tenha sido o baixo orçamento, culpa da própria Paramount, que gostou da ideia do Jason para Nova York, mas não deu orçamento para o diretor poder fazer isso. A ideia original era do Jason fazer massacre lá no Times Square, subir na Estátua da Liberdade, entrar em lojas de Nova York, no teatro da Broadway. E tudo isso teve que ser descartado porque não tinha condições. Então, para mim, se tem um responsável para esse filme ter sido um fracasso de bilheteria e de crítica, muito tem a ver com a própria empresa, no caso a Paramount, que não investiu devidamente. E eu acho que dentro do que pôde ser feito, fizeram muito bem. É claro que eu queria ver o Jason atacando em Nova York, mas entendo todo o conceito por trás, toda a história por trás desse filme. Eles queriam algo diferente, mas não tinham condições, e foi aprovado que o filme fosse diferente. E não podia fugir disso e voltar para mais do mesmo. Mais uma vez, Jason atacando jovens que foram passear em Crystal Lake. Esse filme poderia facilmente ter uma parte 2. Tipo, um Jason Ataque em Nova York parte 2. Uma vez que o Jason estava ali nos esgotos de Nova York e havia sumido.
Ele podia pegar a máscara toda queimada lá, botar na cara e agora sim, Nova York fazer o massacre dele, mostrando de repente o final aí dele voltando para Crystal Lake, fazendo uma conexãozinha com o filme seguinte, que é a parte 9, que vou falar um pouco mais desse filme no próximo vídeo. Então, gente, pra mim, Jason Ataque em Nova York é o puro suco de filme dos anos 80, apesar dele ter sido feito em 89, no final daquela década, que pra mim foi uma das melhores do gênero terror. E por tudo que ele é, o pôster eu acho muito charmoso, ele me arremete muito a filme dos anos 80 que eu adoro, no penteado, na imagem. Eu adoro Nova York, então só o fato dos personagens estarem indo para lá me empolga. Então, por todos esses motivos, eu gosto desse filme, mas entendo todos os problemas que ele tem. E não dá para dizer que esse filme aqui é ruim se comparar com o que está por vir. Para mim, ele foi o último filme assistível da franquia, porque a partir desse momento só vem bomba, já que com o fracasso desse filme, a Paramount vendeu os direitos de imagem do Jason, mas não vendeu outras coisas, como personagens e o título. Tanto é que o próximo filme se chama Jason Vai para o Inferno a Última Sexta-feira, e não Sexta-feira 13. E esse problema, ele rende até hoje que o nome, os direitos do título Sexta-feira 13 tá com uma pessoa, da máscara de Rock tá com outra, do personagem Tommy tá com outra, da trilha sonora tá com outra, uma confusão que fez com que essa franquia ficasse no limbo desde 2009 até agora, que estão fazendo uma série que vai ser chamada Crystal Lake, porque não podem usar Sexta-feira 13. Então, em meio a esse emaranhado de confusão e de direitos autorais, Sexta-feira 13, parte 8, também se marca como o último filme que segue uma ordem cronológica desde o primeiro filme, trazendo conexões. O começo de um é o final do outro, e assim vai. A partir daqui, tudo muda, e não é para melhor, infelizmente. Mas ainda tem aí alguns filmes do Jason para falar, e isso vai acontecer no próximo vídeo. Eu gosto muito do Jason Ataque em Nova York, apesar dele não fazer isso por 40 minutos de filme. Então é isso que eu tenho para dizer desse filme, galera. Vocês gostam dele? O que vocês acham de Sexta-feira 13, parte 8? Vão aqui e comentem que eu respondo, tudo certo? Então até o próximo vídeo. Tchau!